brainstormingzão bem rapidão, diferenciando o linfoma de Hodgkin do linfoma não Hodgkin. São características que eu quero brincar aqui com vocês, só para relembrar alguns conceitos que podem estar aí na sua cabeçola perdidos e que a gente vai sempre revisar, tá bom? Linfoma de Hodgkin, o que eu quero que você lembre? Que é uma doença mais organizada, cara. Ele pega mais linfonodos axiais. O que é isso, Luigi? Ele pega mais linfonodo, por exemplo, cadeia cervical profunda, cadeias supraclaviculares, cadeias que ficam aqui próximos ao tronco, região inguinal, reto peritônio. Então é mais no axis, é mais central no nosso corpo. É o que eles chamam de distribuição mais centrípeta, que é diferente do linfoma não Hodgkin, que eu vou falar daqui a pouquinho. Outra característica legal que eu quero que você lembre do linfoma de Hodgkin é, sei lá, a febre. A febre do linfoma de Hodgkin geralmente é uma febre mais irregular. É o que eles chamam, inclusive, de febre de Bell-Ebstein, que é diferente da febre do linfoma não Hodgkin. Claro, isso tudo para prova, né? Na vida real, nem sempre nem nunca, a gente sabe disso. Mas para prova, essa é uma boa sacada que eu quero dizer. Outra coisa que eu quero falar para você do linfoma de Hodgkin é que, geralmente, são pacientes mais jovens do que o linfoma não Hodgkin. E mais, existe uma manifestação clínica com um problema nos eosinófilos que é mais característico do linfoma de Hodgkin. Você lembra qual que é? É o prurido com eosinofilia, mais comum no linfoma de Hodgkin. E existe uma célula que, quando biopsiada naquele linfonodo que a gente está suspeitando que tenha o linfoma de Hodgkin, existe uma célula que aparece lá, mas que não é patognomônica do linfoma de Hodgkin, não. É as células de Riedstenberg. Parece dois olhão de coruja. Por que eu falei que não é patognomônico? Porque, por exemplo, ela pode aparecer no linfoma não Hodgkin. Ela pode aparecer, por exemplo, nas infecções por Epstein-Barr, por mononucleose, por exemplo. Massa, né? Mas é comum, sim, num paciente com linfoma de Hodgkin. Sobretudo se a gente tiver, por exemplo, manifestações clínicas, sinais, sintomas compatíveis com essa doença, tá? Uma outra coisinha que eu quero, para finalizar o linfoma de Hodgkin, que eu quero lembrar aqui com vocês, são os 4 tipos. Olha só. É tipo assim, você faz a biópsia do linfonodo. Olha lá. Você olhou a célula de Riedstenberg lá. Opa, olhei. O que tem ao redor dessa célula de Riedstenberg? Na biópsia mesmo. A célula de Riedstenberg, ela olha para um lado, olha para o outro e encontra um bagulho todo esclerosado. É o que a gente chama de esclerose nodular. É um tipo de linfoma de Hodgkin. Mais comum, inclusive, em pacientes jovens, tá? Mulheres jovens, principalmente. Aí o segundo tipo, a célula de Riedstenberg olha para um lado, olha para o outro e vê uma bagunça de célula, meu irmão. Tem célula de tudo. Célula, um monte de mistura de célula. É o que a gente chama de celularidade mista. É mais comum no paciente, por exemplo, que tem co-infecção com HIV, tá? Ou também por Epstein-Barr. O terceiro subtipo é a célula de Riedstenberg olha para um lado, olha para o outro e fala: caraca, meu irmão, tá cheio de linfócito aqui do meu lado, que da hora, porque o linfócito é uma célula de imunidade, ele pode me proteger. É o que a gente chama de rico em linfócitos. É mais um subtipo do linfoma de Hodgkin, que inclusive é o que tem o melhor prognóstico, que da hora. E existe também o quarto e último subtipo, que é quando a célula de Riedstenberg olha para um lado e olha para o outro e não tem nenhum linfócito, meu irmão. Nada. É o que eles chamam de depressão linfocítica, que inclusive é o de pior prognóstico. Afinal de contas, pensa assim, não tem ninguém para ajudar ele a combater ali, muito menos os linfócitos, tá? Agora bora passar pro linfoma não Hodgkin. Ei, o linfoma não Hodgkin, ele é não organizado. Pega um linfonodo aqui, aí na cadeia cervical profunda, depois pega um lá inguinal, depois pega lá um epitrocleano. Ele não tem uma ordem como o linfoma de Hodgkin. Ele não segue uma cadeia contígua, tá? Ele pega mais linfonodos, inclusive, dos apêndices, mais periféricos, tá? É o que eles chamam de linfadenopatia centrífuga, que tá saindo de dentro para fora. Dentro, no axis, era quem era o Hodgkin, ele é organizado, cara. O não Hodgkin é não organizado. O não Hodgkin, inclusive, tem uma cacetada de subtipos, mas as provas gostam de alguns subtipos. Por exemplo, o MALT. Linfoma MALT de estômago, ele é feito, inclusive, pelo H. pylori. Olha que louco! Imagina só, você trata um linfoma não Hodgkin tratando H. pylori. Sim, quando você erradica o H. pylori, você cura o linfoma MALT. Olha que louco! Existe um outro também, que é o linfoma de Burkitt. É a criança que acorda bem e quando ela vai dormir, ela tem uma bola no pescoço desse tamanho.
tamanho é o crescimento, a velocidade de crescimento desse tumor é muito grande. Inclusive pode até fazer aquela síndrome de lise tumoral, porque tem muita proliferação celular ali, entendeu? Esse é o linfoma de Burkitt. O linfoma não Hodgkin, portanto, ele tem manifestações clínicas mais bagunçadas. A febre dele é o tempo inteiro, não é, por exemplo, organizadinha igual o linfoma Hodgkin, que são febres irregulares e tudo mais. Ele tem um prognóstico, inclusive, muito mais reservado do que o linfoma de Hodgkin. E para finalizar, olha que louco, quanto mais agressivo é um linfoma de Hodgkin, quanto mais agressivo ele é, mais proliferação celular ele tem, maior vai ser a taxa de cura dele. Por quê? Porque o quimioterápico mata quem está proliferando muito. Logo, se ele é muito agressivo, ele tem muita proliferação celular, ele vai matar mais. E se ele for mais indolente, mais lento e progressivo, a quimioterapia vai matar menos. É o que a gente chama de paradoxo dos linfomas. O mais agressivo tem mais cura. O menos agressivo, ele não tem tanta cura assim. Vai viver mais porque ele é menos agressivo. Mas curar mesmo com quimioterapia, não vai. É o grande paradoxo dos linfomas que a prova adora saber. Beijo!